Queridos, nessa noite eu quero falar um pouquinho sobre a importância de ter um coração renovado no Senhor. E por isso que o tema da mensagem dessa noite é: renove o seu coração. Diga para o seu irmão: renove o seu coração. E a palavra do Senhor, ela diz no Evangelho de João, no capítulo 14, versículo 27, você pode abrir ou acompanhar também aqui no multimídia, que diz assim: deixo-lhes a paz, a minha paz lhes dou. Quem que nos dá? Jesus. Deixo-lhes a paz, a minha paz lhes dou. Não a dou como o mundo a dá. Não se perturbe o seu coração, nem tenham medo. Se alguém chegou aqui nessa noite com algum tipo de medo, de alguma coisa, medo de alguma coisa, em nome de Jesus, o Senhor nessa noite, Ele vai agir em teu favor e o milagre vai acontecer. Então renove o seu coração nessa noite. Deixo-lhes a paz, a minha paz lhes dou, não a dou como o mundo a dá. Não se perturbe o seu coração, nem tenham medo. Olhe para cá. Queridos, eu fui uma pessoa que eu tive muitos medos na vida. Eu tinha medo do meu pai, eu tinha medo de pessoas, eu tinha medo de ir para a escola. Isso custou alguns anos da minha vida, vários medos que eu tinha, a ponto de até desistir de estudar. No 7º ano, eu parei e eu não completei, na época, aquele ano. Por quê? Porque os medos me pararam. O medo é algo que te faz parar. E por muito tempo, eu estive parado, eu estive paralisado na minha vida. Por isso que nós devemos cuidar do nosso coração. Por isso a importância de nós renovarmos o nosso coração em quem? Em Jesus. E no Evangelho de João, no capítulo 6, versículo 35 e diante, diz: então Jesus declarou: eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim nunca terá fome, aquele que crê em mim nunca terá sede. E ele continua dizendo, texto: mas como eu lhes disse, vocês me viram, mas ainda não creem. Todo aquele que o Pai me der, virá a mim, e quem vier a mim, eu jamais rejeitarei. Pois desci dos céus, não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum dos que ele me deu, mas os ressuscite no último dia. Porque a vontade do meu Pai é que todo aquele que olhar para o Filho e nele crer, tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Ei, tem promessa para mim, tem promessa para você. Mas há uma condição para aquele que estiver em Cristo Jesus. Nós estamos vivendo um tempo onde eu entendo que é um presente de Deus. Um tempo lindo, em que o Pai tem nos ensinado muito. Nós temos pedido ao Senhor e Ele tem nos mostrado o caminho da intimidade. Nós estamos vivendo um tempo de céus abertos, onde a igreja está entendendo que nós podemos sim trazer o reino dos céus para a terra. Nós podemos sim viver de forma abundante. Nós podemos sim viver o extraordinário de Deus. É um tempo de intimidade, é um tempo onde o Senhor caminha conosco. Assim como bem disse Jó, não só de ouvir falar, mas de andar com Ele. Muitos estão se perdendo, outros estão dormindo, outros estão nem aí. Mas, queridos, há um povo que se levantou com poder para de fato viver o extraordinário na terra. Amém ou não amém? Esse povo é eu, é você, é a nossa geração. E hoje nós vamos falar um pouquinho de coração. O coração ilustra o centro de nossa vida, de onde pertence o quê? Os sentimentos, as emoções. E é como se fosse a mola propulsora do que fazemos. Por isso, Deus nos disse:
Acima de tudo, guarde o teu coração, pois dele depende toda a sua vida. Deus nos pede isso. Deus nos pede para nós guardarmos o nosso coração. Deus nos pede para nós cuidarmos do nosso coração, porque dele procede toda a nossa vida. Vamos lembrar do Homem de Lata. O filme nos mostra que o Homem de Lata, ele desejava o quê? Ter um coração para poder amar. Há pessoas que perderam o sentimento de amar. E quando você não consegue amar, você acaba também não conseguindo amar a Deus. Quando você não ama o seu próximo, você não consegue amar a Deus. Esses dias eu estava ouvindo uma reportagem, assistindo, ou melhor, na televisão, e uma mulher em São Paulo que cuida, na verdade ela não cuida, ela é muito rica, e ela pega a caminhonete dela e vai nas ruas de São Paulo tirar os cachorros de rua. É um bom trabalho. Eu não vou dizer que o trabalho não é ruim. Não vou dizer que o trabalho é ruim, que não é bom. Não, é um excelente trabalho. Mas o que me chama a atenção é que quando perguntada pelo repórter o porquê que ela fazia aquilo, sabe o que ela disse? Ela disse que ela prefere cuidar de cachorro do que de pessoas. Aquela mulher está ferida. Aquela mulher está com o coração sangrando. Aquela mulher, ela teve traumas. Aquela mulher, com certeza, de alguma forma, ela foi judiada. De alguma forma, a vida o machucou. E ela precisa encontrar Deus. Ela precisa ser curada. Ela precisa deixar Deus trabalhar no seu coração. Entenda que o diabo, ele trabalha ferozmente para acabar com o nosso coração, porque ele sabe que se nós perdermos a capacidade de amar, nós perdemos a capacidade de viver, a capacidade de amar a Deus e a capacidade de dar frutos. Ele sabe disso. Então tudo que o diabo quer, muitas vezes, atingir o nosso coração. E é sobre isso que eu quero falar nessa noite. Deus pede para amá-lo de todo o nosso coração. Uma pessoa sem coração, ela perde até a capacidade de amar a si mesma. Ela não se valoriza. Por isso Deus deseja nos renovar nessa noite. E para renovar o seu coração hoje, primeiro, receba o alimento das mãos de Jesus. Receba o alimento das mãos de Jesus. Versículo 35 diz: então Jesus declarou: eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim nunca terá fome, aquele que crê em mim nunca terá sede. Queridos, todos nós aqui almoçamos hoje, sim ou não? Amém? Maionese, costela, sei lá, o que tinha na sua casa? Lasanha, massas. Você já notou que nós não deixamos de nos alimentar fisicamente? E com certeza você faz no mínimo por dia 3 refeições, no mínimo. Para que você se mantenha de pé saudavelmente. E também tem uma outra questão, dependendo do alimento que você ingere, vai te fazer viver uma vida saudável ou ao contrário. Por quê? Porque você precisa se alimentar corretamente, você precisa saber o alimento que você está ingerindo. Eu lembro que na minha infância, ou até mesmo na minha adolescência, na minha juventude, quando eu morava na casa da minha mãe, muitas vezes ela ali fazia aquele ovo frito, né? Aquela costela redonda, que carne só aos domingos, e olhe lá, porque carne lá em casa, quando tinha carne, meu Deus, era uma festa, né? E mesmo assim, minha mãe dizia, um pedaço só. Até hoje, mãe, eu não sei se a senhora sabe, mas eu sou de pouca carne. Até hoje. Em partes, a costela eu estou exagerando um pouco. Mas por quê? Porque minha mãe colocava ali, muitas vezes, o ovo até a gema mole, muitas pessoas fazem isso também, faz a gema mole para misturar no arroz para dizer que tinha molho, né? Quem viveu nessa época assim? Meu Deus. Agora olha para os dias de hoje, você vive na abundância, sim ou não? Não te falta nada, então seja grato a Deus
mais um motivo para você agradecer a Deus. Mas o que eu quero dizer para você é que nós precisamos se alimentar de forma saudável para ter um corpo saudável, senão nós vamos ficar doentes. E a vida espiritual não é diferente. Como você está se alimentando espiritualmente? Como você está se alimentando? Responda para você mesmo. Você está meditando na palavra? Você está orando? Você está jejuando? Você está de fato se consagrando para de fato viver o extraordinário, para matar os desejos da carne e viver no Espírito? Porque entenda uma coisa, igreja, a carne nunca melhora. Por isso que nós temos que alimentar o quê? O espiritual. E nós temos que entender também que nós não somos seres carnais ou seres humanos com experiências espirituais. Nós somos seres espirituais com experiência humana. Por isso que nós temos que ter uma certa preocupação. Nós dependemos, para viver saudavelmente, espiritualmente, nós dependemos do quê? Da palavra, nós dependemos das coisas do reino de Deus. Essa noite a sua presença aqui, e você também que nos acompanha pela internet, diz muito a seu respeito, porque você está se alimentando da palavra do Senhor. Mas me diga uma coisa nessa noite, ou melhor, responda para você mesmo: é suficiente se alimentar fisicamente uma vez por semana? Não, você morre. Muitas vezes nós escolhemos se alimentar da palavra ou buscarmos o reino dos céus uma vez por semana. É muito pouco. É muito pouco. Se você quer viver o sobrenatural, se você quer viver o reino dos céus na terra, se você quer andar na contramão do mundo, se você quer transformar a sua realidade, entenda uma coisa: nessa noite, você precisa se alimentar espiritualmente todos os dias da sua vida. Acordar de manhã e já ter uma conversa com o Espírito Santo, dizer: bom dia, Espírito Santo, bom dia, ser grato pela noite de sono, pedir direcionamento para ter um dia abençoado. Senhor, ministre no meu coração para que as minhas escolhas sejam as tuas escolhas, para que eu viva um dia de portas abertas. Porque, irmãos, as circunstâncias, elas são difíceis, sim ou não? São difíceis. E todos os dias você vai ter circunstâncias contrárias tentando te parar. Todos os dias você vai ter seta para te parar, para atingir o teu coração. Porque se atingir o teu coração, você para. Por isso que o teu coração tem que estar renovado no Senhor diariamente. E como que você vai renovar o seu coração diariamente? Se alimentando espiritualmente, recebendo o alimento das mãos de Jesus, se alimentando da palavra. Que nessa noite você possa entender isso. Cada alimento tem a sua consequência. Diferentes alimentos têm diferentes tipos de nutrientes, e cada um deles vai servir ao seu propósito. Há pessoas que fazem a primeira refeição de manhã, excelente. Café com leite, ovo cozido e um pão integral. Parabéns, tá top. Aí chega meio-dia, come um bife, uma salada e 2 colheres de arroz. Meu Deus, pastor, isso é passa fome. Coloca lá uma panela então. Tá bem, tá ótimo também. Aí chega a noite, é só porcaria. Chega a noite, não, agora eu já comi de manhã e meio-dia, eu já fiz uma boa alimentação, então agora à noite eu vou comer, né? Lanche, x-salada. A gente não faz isso? Queridos, não vai adiantar em nada. Você não vai ser saudável fisicamente. A mesma questão é a vida espiritual. Nada adianta nós dizer que nós estamos na igreja,
se nós recebermos só essa palavra. Não, é de manhã, à tarde, à noite. Viver em Cristo, viver o Evangelho de Cristo é um estilo de vida. Qual é o teu estilo de vida? Ah não, pastor, agora eu estou aqui, os jovens, mas amanhã eu vou para o Arung. É assim que você quer se alimentar espiritualmente? É assim que você quer viver os céus na terra? É assim que você quer romper com as barreiras? É assim que você quer, de fato, ter um coração saudável para viver as promessas de Deus, viver na abundância? Por muito tempo eu tentei entrar no Tiradentes. Quem é da época do Tiradentes aqui? Você tem mais de 35. Não, só isso aí, que conhece Tiradentes, não, vou fazer a pergunta novamente. Quantos aqui é da época do Tiradentes? Ah, sim. Você estava se escondendo aí. Por muito tempo eu tentei entrar no Tiradentes, mas eu não entrava porque até os meus 17 anos eu era praticamente um anão. O pastor Ivonei ri porque ele pensa que eu vou falar dele, né? Mas você, eu acho que uns 5, 10 centímetros é mais alto do que eu naquela época. Então, queridos, eu ia para o Tiradentes, quando chegava a minha vez, minha irmã entravam meus amigos todos, quando chegava tinha segurança naquela época. Eu não sei hoje nas baladas. Tinha que mostrar a identidade, eu tentava sempre dar um jeitinho espremido ali, me espremiam ali para passar, o cara me pegava assim, identidade. Ah, eu não trouxe, porque ia mostrar, também não ia passar. Então volta. Só que eu louvo a Deus, porque eu estava buscando um alimento que não era bom, não era um alimento saudável para a minha vida espiritual. Hoje eu agradeço a Deus, porque eu não consegui entrar no Tiradentes. Mas eu fiz uma outra escolha. Eu entrei em um templo, onde a palavra estava sendo ministrada. E ali Deus transformou a minha história. Que nessa noite você receba essa palavra. Jesus fala que Ele é o pão da vida. Pão é base alimentar em quase todas as culturas. É um alimento de estrutura, de base que te sustenta. Jesus, Ele te sustenta. Jesus, Ele vai, com certeza, fazer com que você viva com o coração renovado. Então confie piamente para você viver, de fato, um coração renovado, saudável na presença do Senhor. Segundo, para você renovar o seu coração, tenha certeza de que em Jesus você nunca será rejeitado. Tenha essa certeza. Tenha essa certeza. Queridos, deixa eu te falar uma coisa, quase todos nós, para não dizer todos praticamente, tivemos na vida algum grau de rejeição. O diabo sabe que a rejeição pode paralisar a vida de uma pessoa. O diabo sabe disso. O versículo 37 diz: todo o que o Pai me der virá a mim, e quem vier a mim eu jamais rejeitarei. Tenha convicção que em Jesus você nunca será rejeitado. Eu fui rejeitado por muito tempo, mas uma das rejeições mais graves na minha vida foi na escola. Eu não era escolhido para jogar no time de ninguém, eu era rejeitado. Eu não tinha amigos porque eu me fechava, mas também a minha influência ali não era tão positiva. Por quê? Porque eu estava doente também. Eu não conseguia fazer novos amigos. E eu comecei a me isolar. E como eu sempre falo, eu me tornei aquele menino esquecido no banco da escola. Mas a maior rejeição que eu sofri foi de amigos mesmo, de pessoas que estavam ao meu lado, se é que eu posso chamar de amigos. E uma das coisas que mais me marcaram foi algumas eventualidades que aconteceram na época da escola. E uma delas era que eu sempre saía 5 minutos antes de tocar o sino, para ser o primeiro no portão para ir embora. Porque eu tinha medo.
da escola em geral. Eu tinha medo de pessoas. E a minha mãe sabe quantas vezes, mãe, eu tive crise de dor de barriga. Sabe por quê? Eu não sabia para onde eu ia. Por isso que a senhora era o lugar que eu mais me sentia confortável. Eu só queria ficar no seu colo. A senhora lembra disso? Por isso que eu desisti da escola no 7º ano. Porque eu era rejeitado em casa pelo meu pai e na escola pelos amigos. E isso me paralisou por muitos anos, a ponto de eu pedir a morte, a ponto de eu não desejar mais sobreviver. E essa semana que passou, eu pude presenciar algo também que eu sei o que é passar por isso, eu sei o que é passar por uma rejeição. E Deus te trouxe aqui nessa noite, porque se você passou por uma rejeição, por um bullying na escola, Deus vai te curar, porque talvez até hoje isso maquina na sua mente, e você não consegue liberar perdão para essas pessoas. E isso não vai te parar mais em nome de Jesus. Semana passada, há uns dias atrás, minha menina chegou em casa, ela tem 7 anos. E ela chegou diferente. E nós notamos que ela chegou diferente. E ela foi dormir. E ela não tem o costume de ficar calada, ela fala muito. É mulher. Mas a Michele chegou para mim e ela disse: olha, a Isabela está diferente. Aconteceu alguma coisa na escola. Mas nós perguntamos para ela e ela não falou nada. E aí no outro dia, ela não estava tão interessada de ir para a escola. O diabo estava tentando de alguma forma paralisar a vida dela. Porque a rejeição, o bullying na escola paralisa a vida de uma criança. Eu fui paralisado, minha mãe sabe. Era um desespero largar ela para ir para a escola. Para não dizer um griteiro, né? E eu vi que a Isabela não estava tão interessada de ir para a escola, e ela não é assim. E nós perguntamos para ela e ela ficou calada, estava tudo bem, mas a gente sentia que não estava bem. E aí o João Pedro ficou com aquilo na mente. O João é muito, né, um coração enorme, e ele ama aquela irmã. E ele começou de alguma forma a pesquisar, e passados-se alguns dias ele descobriu que a Isabela tinha sofrido bullying na escola. E aquilo me doeu, como se fosse comigo. E eu sentei com ela, conversei com ela, eu disse: filha, você tem Jesus. Você tem que ser muito bem resolvida, porque de fato, a vida machuca. De fato, o mundo, de alguma forma, ele vai te espremer de alguma forma. Isso também me deu um ensinamento que nós temos que criar os nossos filhos para guerrear lá fora. Não adianta nós querer trazermos para nós. E eu ministrei no coração dela o quanto que ela é uma princesa para o Senhor. E não são as palavras, não são que os pensamentos de outras pessoas que vai fazer com que ela pare. Eu tentei, de alguma forma, ministrar isso no coração dela. Isso até para nós, adultos. Se você não vive com os elogios das pessoas, tão pouco viva com as críticas. Eu não me preocupo mais se tem pessoas falando mal de mim. Não me preocupo. Porque eu sei bem quem eu sou em Cristo Jesus. E é isso que você tem que saber também, quem você é em Cristo Jesus. A sua identidade em Cristo Jesus. Para que nenhuma palavra venha te paralisar. Para que nenhuma palavra de uma pessoa venha fazer com que você viva na escassez e não na abundância. Nós sofremos muito com o ser rejeitado. Ela fere a nossa necessidade básica de aceitação. É uma situação pela qual quase todos nós passamos, ou no ventre da mãe ainda, ou na escola, ou no emprego,
ou até mesmo na igreja. Infelizmente, ou até mesmo na igreja. E o diabo, ele aproveita com astúcia e estratégia, trazendo sobre as nossas vidas muitos pesos e dores em decorrência disso. A rejeição, ela consiste em sentir-se não querido, não amado, não aceito, discriminado, humilhado. Era tudo que eu sentia. Era tudo que eu sentia. Eu sentia não amado, eu me sentia discriminado, eu me sentia humilhado, eu me sentia um nada. E muitas vezes eu dizia para mim mesmo o porquê que eu nasci, o que eu estou fazendo aqui. Talvez você já falou isso para você, já fez essa pergunta para você mesmo. Talvez você sofreu rejeição na infância ou na adolescência, por um pai, por uma mãe, por pessoas que te rodeiam. Talvez de alguma forma você se sente rejeitado ou rejeitada. Mas eu quero te mostrar o caminho da cura. O caminho da cura é Jesus Cristo de Nazaré. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. A partir do momento que eu conheci Jesus, eu fui sendo curado dos meus traumas, dos meus medos. Eu comecei a então olhar para a vida de forma diferente. Eu comecei a olhar com outros olhos. Eu comecei a ver que eu não dependo de fatores externos para viver o extraordinário de Deus. Porque a minha fonte, ela é única. Ela vem do alto, ela vem de cima, ela vem dos céus. Essa é a nossa fonte. Os céus estão abertos sobre nós. E quando você entende isso, você acaba vendo que as outras coisas, elas não são tão necessárias. E eu consegui aprender a viver sem um pai biológico, porque o meu Pai eterno nunca me deixou faltar nada. Ele nunca me rejeitou. Ele nunca me rejeitou. Entenda que eu não sei qual foi o tipo de rejeição que você enfrentou ou tem enfrentado. Entenda uma coisa nessa noite. Jesus, Ele se faz presente aqui. Ele te ama como você é. Ele te ama. E hoje eu entendo que Jesus estava comigo no banco da escola. Hoje eu entendo que Jesus estava comigo na caminhada da minha casa até a escola, mesmo não querendo ir, mas eu entendo que Jesus estava comigo, e Ele não me abandonou, eu que não consegui enxergar Ele, mas chegou um momento da minha vida, que a venda dos olhos caíram, meus ouvidos abriram, e eu pude ver que eu sou amado, que eu não era aquilo que eu achava que eu era, um fracassado, um humilhado. Não, eu comecei a ver que eu fui criado com um propósito, que eu tenho um valor, e que de fato Jesus me ama, e isso é o mais importante nos dias de hoje para mim. Você é um amado do Senhor. Algumas consequências de uma pessoa que sofre rejeição, achar muitas vezes que a culpa é sua, ela acaba se culpando. Quando ela não faz isso, ela culpa outros. E quando ela não culpa outros, ela culpa Deus pela sua dor. E no princípio, jogar a culpa em Deus, jogar a culpa em outros, talvez seja até um alívio, mas não é a cura. Não é a cura. A cura é quando você abre o seu coração e deixa Deus entrar, a ponto de você liberar perdão. Hoje eu estava ministrando no culto das 18 horas, e uma das pessoas que vivenciou tudo isso, no tempo da escola, estava presente. E quando eu caminhava aí nos corredores, ela estendeu as mãos para mim, dizendo: eu estou contigo. Era tudo que eu precisava na época. O Senhor nessa noite, Ele estende as suas mãos, Ele te abraça, Ele te consola, Ele te conforta. E aquilo que um dia falaram para você, aquilo que um dia você sentiu,
de rejeição, o Senhor nessa noite, Ele te ama, Ele te recebe. Você é príncipe do Senhor, você é princesa. Eu sei que talvez isso custou anos da sua vida. Eu sei que talvez isso custou os momentos importantes do seu crescimento. A vida machuca, mas Deus cura. Nessa noite seja curado, seja transformado. Traga a sua consciência que Jesus está presente contigo. Nos momentos mais difíceis da sua vida, Ele está presente. Nesse momento Ele está contigo. Nesse momento Ele está contigo. Ele não te abandona. Filha, o Senhor, Ele sabe das suas lágrimas. Ele sabe da sua dor. E essa dor um dia, ela te causou várias coisas. Mas o Senhor nessa noite, Ele está te curando, para você viver de forma extraordinária. O Senhor enxuga as suas lágrimas. É um tempo novo na sua vida em nome de Jesus. O Senhor nos acolhe, Ele nos ampara. Ele me acolheu, Ele me amparou. E hoje eu posso sonhar. Eu lembro que quando eu comecei a receber a cura, eu comecei a sonhar em ser pastor. Só que muitas vezes nós somos curados. E o mais importante é ser curado de dentro para fora. Dentro de mim eu já estava curado a ponto de sonhar. Mas os meus gestos não mostravam a capacidade de um dia pastorear uma igreja, porque eu era muito tímido. Diante disso eu não conversava com pessoas. Mas eu comecei a aprender que o céu é o meu limite. E que em Jesus eu posso sonhar. E eu comecei a orar e dizer: Senhor, um dia Tu vai me dar capacidade de falar para milhares de pessoas. Um dia Tu vai me dar capacidade, vai me empoderar. E o Senhor começou a agir. Eu lembro que quando eu fazia teatro na igreja, eu era o pastor. O pastor não falava, só fazia mímica. E eu fazia assim. Já era o começo. Deixa eu falar uma coisa para você. Comece a sonhar e comece a ter atitudes proféticas. Tenha atos proféticos. Comece a sonhar. Eu não sei quais são os teus sonhos. Talvez na sua mente o diabo colocou que você nunca iria comprar o seu carro, talvez. Começa já a fazer um ato profético, a dirigir o seu carro. Talvez o diabo disse que você nunca teria uma casa própria. Começa a fazer um ato profético com a chave, abrindo a casa, a porta da sua casa, em nome de Jesus. Eu comecei a sonhar e comecei a fazer atos proféticos. Comece a caminhar e comece a sonhar que Deus vai te levar para os 4 cantos dessa terra. Eu comecei a sonhar, e uma das coisas que eu aprendi, igreja, que o céu é o meu limite. O céu é o meu limite. Em Jesus eu posso todas as coisas. Comece a ministrar na sua família. Comece a profetizar. Comece a ver com os seus olhos espirituais, não com os olhos carnais. Toda a sua família se rendendo aos pés de Jesus. Toda a sua família entrando por aquela porta. Comece a ver isso. Comece a visualizar isso. Comece a ter atos proféticos, determinando. Eu lembro que quando eu ia na igreja, eu ia sozinho. No meu batismo, nenhum familiar estava presente. No meu batismo nas águas. Mas lá eu estava com Jesus.
E eu lembro que na água, eu olhava aquela multidão que estava ao redor da piscina e eu procurava minha família. E eu não visualizava nenhum familiar meu. Mas uma das coisas que eu determinei, um dia a minha família vai estar aqui. Um dia minha família vai estar aqui. Eu entrava na igreja, eu adorava em espírito e em verdade. E eu dizia, um dia minha mãe vai estar comigo, um dia a minha família vai estar comigo. E para a glória de Deus, nós se membramos todos na mesma igreja, servirmos o mesmo Deus. E até hoje, nós não largamos mais aquele que transformou a nossa vida. Esse se chama Jesus Cristo de Nazaré. E Ele se faz presente e quer transformar a sua realidade, quer transformar a sua vida, quer curar de todas as mazelas, de todas as feridas, de tudo aquilo que está paralisando você. Terceiro, para você ter um coração renovado, viva diariamente firmado em sua promessa. Lembre das promessas de Deus. Lembre da promessa de Deus. Quando eu tinha 14 anos, nós fomos numa casa de oração. E a irmã Vanira, quem conheceu a irmã Vanira? Uma mulher de oração. Eu lembro que aquela mulher colocou a mão na minha cabeça e ela disse que o Senhor me levantaria como Samuel na terra. E naquele dia eu tomei posse, mesmo não conhecendo Samuel. Eu era muito novo na fé. E eu lembro que por muito tempo, por muitos meses, eu perguntava para os meus líderes, quem é Samuel? Quem é Samuel? Quero saber. Eu procurei na Bíblia ler sobre Samuel. Quem que era Samuel? E de lá para cá, quando eu conheci de fato quem era Samuel, eu creio que Deus tem grandes coisas para mim, sim. Eu creio nas promessas do Senhor. Eu creio que nós vamos transformar a realidade de milhares de pessoas nessa cidade. E não só nessa cidade, nesse estado, nesse país e no mundo. Está chegando agora a nossa viagem. Dia 17 eu embarco para o Haiti, igreja. Para quê? Para formalizar, para abençoar aquela nação e iniciar ali uma obra aonde eu e você vamos sustentar para a glória de Deus. Amém ou não amém? Amém. Sabe por que isso? Porque um dia eu sofri, mas eu fui curado. E hoje eu posso passar para essas vidas algo que eu tenho. Amanhã você vai passar algo que você tem para curar a vida de outros em nome de Jesus. A sua dor de hoje, amanhã será seu testemunho, em nome de Jesus. Creia dessa forma, porque a vontade de meu Pai é que todo que olhar para o Filho e nele crer tenha vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. A vontade do Pai é o quê? É que todo aquele que olhar e crer tenha vida eterna. E o que significa ter a vida eterna no dia a dia? É não viver com os olhos, mente e coração fixos no que se vê, mas de fato você olhar para os céus e entender que os céus estão abertos sobre a sua vida. É você olhar para o Deus que você serve e Ele com certeza Ele não te abandona. José sofreu rejeição na família, sim ou não? Não só na família, em todo tempo esse moço foi rejeitado, mas em todo tempo eu vejo que José não desiste. Em todo tempo ele está firme no Senhor, sendo fiel a Deus. E Deus em momento algum esqueceu dele. Tanto é que vocês conhecem a história de José. José se torna um homem importantíssimo, a ponto de ter autonomia de governar. Entenda que você nasceu para ser cabeça e não cauda. Deus te deu um governo, que você possa receber o governo de Deus sobre a sua vida
e que você possa viver de forma extraordinária, porque Deus te chamou para transformar realidades. Deus te chamou, te formou e está contigo para você de fato romper barreiras, ir além, que você possa todos os dias lembrar das promessas de Deus para a sua vida. Todos os dias eu lembro, tem algumas promessas anotadas em meu caderno, e eu leio, porque muitas vezes nós esquecemos, não é verdade? Não esqueça daquilo que Deus falou. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Aquilo que Ele promete, Ele cumpre, e você não vai morrer enquanto as promessas de Deus não se cumprirem na sua vida, em nome de Jesus. Você não vai morrer. O Senhor está contigo. Há uma canção que diz: tu que estás além do que eu possa imaginar, tu que estás além das minhas vontades, leva-me além, aonde tu estás, leva-me além, aonde tu estás, eu quero ir além. Queridos, hoje eu consigo olhar para a vida com os olhos espirituais. Tudo isso aqui vai passar, tudo isso aqui vai se acabar. Tem muita gente correndo atrás de coisas materiais. Entenda uma coisa: coisas materiais um dia vai se acabar. Mas eu aprendi a cuidar de coisas que são eternas. Eu aprendi a olhar para as coisas que são eternas. Olhe para o propósito de Deus na sua vida. Olhe para as coisas do reino. E assim você vai viver de forma extraordinária. O Senhor, Ele quer usar homens e mulheres disponíveis, curados, transformados, para transformar. O apóstolo Paulo fala em 2 Coríntios 4, 16 ao 18. Já estou terminando, o ministério de louvor já pode subir. Por isso, não desanimamos. Embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Assim, fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Que os teus olhos possam estar de fato voltados para aquilo que é eterno, para Deus, para o reino, para os céus. Quarto e último, para renovar o seu coração, nunca perca a esperança da fé. E eu o ressuscitarei no último dia, disse Jesus. O que é esperança? É esperar algo que eu sei que vem. Eu começo a visualizar, com meus olhos espirituais, a trombeta tocando, os céus se abrindo, e Jesus chamando, eu, a minha esposa, os meus filhos, essa igreja. Eu começo já a visualizar que os céus vão se abrir e Jesus irá nos chamar. E se à volta de Jesus nós estivermos mortos fisicamente, Ele vai nos chamar e nós iremos ressuscitar no último dia para a glória de Deus. Amém? Você crê assim? Você crê assim? O Senhor, Ele tem algo para você. Você foi chamado para uma viva esperança. Ele voltará e você ressuscitará. Renove o seu coração agora mesmo. Não se perturbe o coração de vocês. Creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu Pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu lhes teria dito: vou preparar-lhes lugar. Ter esperança é uma atitude, muito mais do que ser regido por um sentimento, ou por uma sensação,
ou por uma circunstância, é uma atitude de vida, de confiança e de fé. Ter esperança é saber em quem tenho crido, é estar certo que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que pedimos ou pensamos, que Ele vai além dos nossos pensamentos, que Ele vai além das nossas escolhas, que Ele vai além das nossas vontades. Entenda que o Senhor tem o melhor para você, Ele tem o melhor pensamento para você, Ele tem o melhor propósito para a tua vida. Que nessa noite você possa se deixar ser curado, que você possa de fato ter esperança, confiar, viver diariamente, lembrando das promessas de Deus na sua vida, a cada momento se lembrar, ter a certeza de que em Jesus você nunca será rejeitado. Quem tem Jesus tem tudo, não tem falta de nada. É andar 7 dias da semana totalmente satisfeito, 24 horas por dia, totalmente satisfeito em Cristo Jesus. Quem tem Jesus não tem falta de nada. Hoje eu levo uma vida totalmente satisfeita, porque hoje eu tenho Jesus. Hoje eu tenho Jesus, Ele me curou, Ele me amou, Ele me abraçou, Ele não me rejeitou. E hoje eu não tenho nenhuma necessidade, a não ser me alimentar da sua palavra, do pão vivo que desceu do céu, que é Jesus Cristo, e da água viva, que é Ele. Que você possa ter essa certeza de que em Jesus você nunca será rejeitado, e que você possa receber diariamente alimentos da sua mão. Se alimente diariamente e viva de forma extraordinária. Viva de forma extraordinária, viva na abundância, não viva na escassez. Se por algum momento da sua vida o inimigo tentou te parar, se alguma palavra te parou, se alguma maldição foi lançada sobre a tua vida, em nome de Jesus, nessa noite, todas essas palavras cairão por terra. Você nasceu para abundância, não para escassez. Você nasceu para prosperar, não para viver uma vida escassa. Você nasceu para cumprir o propósito de Deus aqui na terra. Entenda isso. O Senhor tem o melhor para você. O Senhor tem o melhor para você. Entenda nessa noite. Se alguém falou para você que você nunca daria nada na vida, e profissionalmente você, homem, não está conseguindo romper, em nome de Jesus, eu quero profetizar na tua vida nessa noite, que a partir de hoje, aonde você colocar a planta dos seus pés, as suas mãos, aonde você abrir a sua boca, o Senhor vai prosperar, e você vai ser forte para o trabalho. Você vai ser forte para o trabalho. O Senhor é contigo. O Senhor é contigo, mulher. Mulher que sofreu nos relacionamentos. Mulher que foi magoada, entristecida, e que hoje você não desfruta de uma alegria. O Senhor é a nossa alegria. Nessa noite Ele se faz presente. Ele quer transbordar o teu coração. Ele quer curar todas as feridas. Ele quer transformar essa realidade para você viver na abundância. Entenda que você tem um principal. Entenda que você não precisa de fatores externos para sobreviver. Não, igreja. Não, igreja, não. Entenda que você não precisa de fatores externos para viver. Você não precisa, você não depende de governo humano para viver o extraordinário, não. Porque Deus é contigo. Deus é contigo. Deus é contigo. Você não precisa das circunstâncias. Não tenha medo. Não tenha medo. Não se preocupe. Não se preocupe. Se o pardal encontrou casa, Deus é contigo. Ele vai te sustentar. Ele não te abandona.
Não andeis ansiosos por coisa alguma. Não, 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 não. Antes descanse no Senhor. Lance tudo no Senhor. Deixa o Senhor curar o teu coração. Libere perdão nessa noite. Se alguma pessoa te feriu com palavras, com atitudes, e você está magoado, magoada, entristecido, entristecida, você foi mal compreendida talvez, ou mal compreendido. Naquele momento você quis acertar, mas talvez por uma falha, você até tomou uma atitude ou falou coisas que não deveria, e diante disso, pessoas te feriram, te jogaram na lata do lixo, e você se sente um nada nessa noite. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, é um novo tempo na sua vida. O Senhor está te curando, o Senhor está te tratando. Ele não te rejeita, Ele te ama. E a boa notícia, igreja, é que um dia nós iremos morar na eternidade com Ele.